Vamos falar com a Alice Porto, contadora da Bolsa, gentilmente aqui nessa sexta-feira com a gente no BMC Market. Alice, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Ih, não tá enxergando. Gente, agora eu vou fazer jus a essa falação, porque mulher é que fala esse tanto. Tava igual uma cozinha e a conversa de vocês, maravilhosa. Obrigado pela sua consideração. Alice, boa tarde. Muito bom poder receber você aqui com a gente. Para tirar um pouco de dúvidas, eu falei no começo do programa que você ia estar por aqui. Pedi para o pessoal mandar perguntas, choveu de perguntas. Espero que a gente tenha tempo para fazê-las todas aqui para você. Mas vamos... Aí pediram pra gente ficar comedido. Você não é mais louca do que a gente? Então, eles não sabem ainda, Cabral. Calma, surpresa. Não conhece Alice Porto, maluco. Não conhece. Alice, vamos falar um pouquinho, né, sobre... Tem várias pessoas, né, eu vi uma notícia que quase 1 milhão de CPFs podem ser bloqueados porque as declarações de imposto de renda elas foram retidas na malha fina. Isso pode ser, claro, por vários motivos. Eu queria saber o que o investidor pode ter feito de errado na hora da declaração que gera essa retenção, o que fazer nesse caso, tem jeito, não tem jeito, por onde começar. Queria que você falasse um pouquinho. E como resolver. Exatamente. Qual é o roteiro? Eu vou na Receita Federal, toco a campainha, o que eu faço? Fala assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Na hora que você falou que entrou uma chuva de perguntas, na minha cabeça já passou assim, antes uma chuva de perguntas do que uma chuva de CPF bloqueado. Porque todo o mês que passa o mês da entrega da declaração, a Receita já começa a bloquear esses CPFs, porque ela já começa a colocar as declarações na malha fina e até mesmo as declarações que nem foram entregues, ela já começa a pegar aqueles CPFs que elas sabem que tem nota de corretagem, ou seja, são investidores de bolsa e não entregaram a declaração anual. Então, eu acho que o primeiro erro mais comum é esse, é a pessoa ser investidor de bolsa e não entregar a declaração anual. Porque aos olhos da Receita Federal, existe um meme muito antigo de uma mulher gritando, eu sou rica! Eu sou rica! A Receita acha que nós, investidores de bolsa, somos aquele meme, de que nós somos pessoas, não importa se é homem ou mulher, é tudo rica, entendeu? Que a gente está gritando aos quatro ventos que somos ricas. Então, a entrega da declaração anual, ela entra para proteger, para limpar essa visão distorcida da Receita Federal de que o investidor de bolsa é muito rico, e aí, caso ele não entregue a declaração, o que a Receita pensa? Opa, aquele rico ali, aquela rica, não entregou a declaração, está me escondendo alguma coisa, e vai lá e bloqueia o CPF. Então, eu acho que esse é o primeiro erro mais comum. Podemos falar como evitar ele? Vamos lá, claro. É só entregar a declaração, pronto. Né? É ele que é essa não entrega que causa o CPF bloqueado, a não entrega por parte do investidor, porque às vezes o investidor ele fica igual aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo, que não vai para lugar nenhum, porque fica entrando naqueles quesitos que são para a população comum, que não é investidora, que é a renda anual, o patrimônio, ou o rendimento isento que ele tem ali durante o ano. E quando a pessoa se torna um investidor, essas regras para todas as pessoas comuns não valem para o investidor. O investidor, independente do patrimônio dele, independente da renda, se for lucro, se for prejuízo, se for lucro isento, tem que entregar a declaração anual. Então, para a gente evitar qualquer problema com a Receita, é entregar a declaração anual. Ah, mas eu recebi só centavos de dividendos. Ah, não, mas foi só lucro isento. Mas eu só comprei. Não importa. Lembra do meme? Sou rica, rica. A Receita acha que você é rica. Entregar a declaração é uma oportunidade que a gente tem de realmente provar para ela que nós, na verdade, estamos querendo ficar rico. Realmente a gente quer sair gritando aos quatro ventos que somos ricos, né? A gente está aí em busca da nossa liberdade financeira, mas é a declaração que realmente vai informar aí em qual estágio de investimento, de finanças que a gente está. Maravilha. Eu tenho um monte de perguntas aqui do chat, mas vocês ficam à vontade. Ô, Alice, Alan, aqui, prazer falar contigo. Acho que você tocou num ponto bastante importante, porque tem muita gente que faz essa confusão. Você poderia esclarecer para a gente? Fala, bom, eu estou na faixa de isenção e investi um pouquinho em ações, bem pouco mesmo, sei lá, investi R$1.000 em ações e sou isento, né?
ganho pouco e tudo mais. Essa pessoa, ela deve declarar o imposto dela porque ela tem investimento no mercado de capitais, certo? Certíssimo. Imagine que você tem o universo das pessoas comuns, que são as pessoas que não investem em bolsa. Elas podem ter algum tipo de investimento em renda fixa, porque é importantíssimo, né? A gente ter reserva de emergência ali, elas podem ter qualquer outro tipo de investimento. Essas são as pessoas comuns. Esse universo de pessoas comuns entra na regra do rendimento anual, do patrimônio. E aí, a partir do momento que o seu CPF vai para uma nota de corretagem, que são os investimentos de renda variável, você sai desse universo comum e você vai para outro universo, aonde que é obrigado a entregar a declaração anual, independente do valor que você está recebendo, que está lucrando, o que está acontecendo. Cabral, tem pergunta aí? Respondi ela? Maravilha, não, muito obrigado. Tesouro, rapidinho, Cabral, desculpa. Tesouro entra nisso ou não? Nessa regra que você acabou de falar? Não, são só os investimentos que geram nota de corretagem. Tá. Maravilha, excelente. Pô, eu fiz um programa com ela outro dia tão grande que eu deixei vocês perguntarem de boa. Já perguntei tanta coisa pra ela, mano. Ah, então tá bom. Tadinha, eu explorei bastante ela. Então eu vou passar para as perguntas do chat aqui, viu, Alice? Porque tem muitas. Eu vou começar falando uma pergunta do acesso médico. Ele falando assim, a isenção para venda de ações é 35 mil para o exterior e 20 mil para nacional aqui no Brasil. É independente uma coisa da outra? Tem algum tipo de não é intermediação, qual é que é? Tem... Interferência? É, interferência, uma coisa com a outra. Correlação. Intersecção. Nossa, nem sei se é isso, mas... Correlação. Correlação, enfim. Uma coisa anula a outra, enfim, coisas assim. Tá, eles não se misturam, tá? Você tem esses dois benefícios de forma separada. Então, você pode vender até 20 mil no Brasil dentro do mês. Se você vendeu menos de 20 mil e teve lucro de ações ou ouro, você está isento de IR. E naquele mesmo mês, você pode ter vendido até 35 mil reais nas corretoras americanas, que você vai ser isento dos stocks, REITs e ETFs que você negociou lá fora. Então, ou seja, você tem sim 20 mil reais no Brasil e sim 35 mil reais nos Estados Unidos. O investidor aqui no Brasil, ele tem que se preocupar em pagar o imposto lá nos Estados Unidos? Não, ele é isento, né? Correto? E esses 35 mil, como é que é feita essa conta? É pelo câmbio do dia, né? Que ele comprou, e aí o preço da ação, a valorização e o também... Eu considero o câmbio nessa conta também? Com certeza você tem que considerar o câmbio. Você vai pegar todas as suas vendas e você vai fazer a conversão desse valor de vendas que você fez lá em dólar, né? Você tem que converter para real e toda vez que você vende, está entrando um crédito de dólar na sua compra. Então, na sua conta. Então, é como se você estivesse comprando dólar. Então, você vai fazer a conversão pela cotação do dólar de compra. Então, você vai pegar todos os valores que você vendeu dia a dia, vai fazer a conversão para o dólar de compra daquela data para você saber se ultrapassou os 35 mil reais de venda e ver se então você está dentro dessa isenção, né? Se o seu lucro, caso você tenha tido lucro nessas vendas, se ele vai ser isento ou se ultrapassou 35 mil, você vai ter que pagar o IR aqui no Brasil. Tanto o pagamento de IR aqui no Brasil, quanto as informações de investimentos dos Estados Unidos também é na declaração aqui do Brasil. Ninguém precisa saber falar inglês, ficar baixando o programa dos Estados Unidos, ficar vendo tax forms lá, entendeu? É tudo realmente aqui no Brasil. Então, você tem lá uma ação da Apple, comprei no dia 10, certo? Aí ela tinha um determinado preço, converto esse preço em reais, aí ela valorizou. Aí valorizou lá para o dia 20. Aí eu tenho um preço de venda no dia 20, um preço em dólar, converti ele em reais, certo? Se esse volume for maior do que 35 mil, eu pago imposto, certo? Sobre o lucro gerado, né? Se o valor da venda... Gente, tem que lembrar uma coisa. A isenção, ela é sempre referente à venda. Não importa qual foi o custo de aquisição que você teve daquela ação. Então, a primeira análise que você tem que fazer na hora que você vende essa ação da Apple é: essa venda, na hora que eu converto de dólar para real, ela ultrapassou 35 mil ou ela está abaixo de 35? Eu fiz alguma outra venda dentro desse mesmo mês? Então, você tem que pegar todas as vendas do mês.
E aí, a partir do momento que você faz essa análise, aí depois você vai calcular qual que foi o lucro ou o prejuízo dessa venda. Então, é melhor você fazer de forma separada. Primeiro, considera só as vendas, faz as conversões de cada venda, soma todas. Opa, é um mês que eu estou com um total de vendas abaixo de 35. Aí, depois, você vai calcular qual foi o lucro ou prejuízo de cada uma das suas vendas. Esse o prejuízo. Assim, Alan, na verdade, eu estou falando isso, não é uma regra, não. É a voz da experiência, né? Que como a gente faz bastante cálculo para investidor nos Estados Unidos, a gente faz exatamente nessa ordem para não confundir na hora do cálculo ali. Senão você vai pegar o valor de um lucro aqui, o outro ali, vai achar que soma nos 35, então é melhor que você faça por etapas. Alice, tem a pergunta aqui: prejuízo vendendo estoque pode abater de lucro no mês seguinte ou não existe essa regra? Olha, essa regra de compensação do prejuízo, ela só vale para negociações na B3. Estados Unidos não permite compensação de prejuízo. Então, o pessoal tem que ficar muito atento a isso. Às vezes você vendeu ali 4 ativos com prejuízo, um único que você vendeu com lucro, você vai ter que pagar o IR sobre o lucro desse um, porque você não pode compensar o prejuízo dos outros ativos. A regra dos 20 mil aqui dentro vale para BDR também, ou Alice? Não vale para BDR, vale somente para ações e ouro. E essa pergunta ela é uma pergunta muito comum. O Alexandre, que fala muito de opções, o pessoal também de opções fala, mas opções não entra na isenção, ETF não entra na isenção, BDR não entra na isenção. E aí eu costumo dizer que nada entra na isenção. Existe uma exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, que são só as ações e o ouro que tem esse benefício da isenção dos 20 mil. Alice, tem muita gente perguntando aqui, ó, sobre criptomoedas. O Igor Augusto falando para você falar um pouquinho sobre imposto de renda nas cripto. O Rafael perguntando como que faz para emitir DARF no lucro de cripto. E o David está falando assim, como que eu faço para declarar os ganhos também, tanto com cripto quanto com NFTs? Essa questão aí é um pouco recente para muitos investidores, mas é preciso lembrar também que necessita fazer a declaração, necessita fazer pagamentos em alguns momentos, né? Sim, eu só falo do que eu invisto. Eu não invisto em criptomoedas. É uma especulação, não tem um fundamento ali. É claro que eu sei como que funciona a tributação, ela vai seguir praticamente as regras do Stocks REITs ETFs ali dos Estados Unidos, vai usar GCAP, você tem os 35 mil, vai ter que colocar em bens e direitos, mas eu realmente, depois dos 40, a gente toma aquela liberdade de falar, não, sobre isso eu não falo. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui, naquele sentido lá de compensação, né, de prejuízo e lucro. O EVBA ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, ó, num determinado ano eu tive um prejuízo de 40 mil. 2018 prejuízo de 40 mil, 2019 tive um lucro de 19 mil. Eu continuo com o prejuízo de 40 mil ou eu tenho prejuízo de 21 mil porque os 19 mil compensaram, mas aí não entra naquela regra dos 20 mil que não precisa é isento de tributação. Acho que essa conta aí ele acaba ficando meio confuso se abaixo daquela linha lá, né, da isenção de tributação, conta do prejuízo que ele teve, não conta, como que funciona? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que está deixando ele confuso e que vai levar ele ao erro é que ele está considerando o resultado anual. A gente nunca deve considerar o resultado anual, a gente tem que considerar o resultado mês a mês e ir acumulando ele. Então, se ele encerrou o ano de 2018 ou 2019 aí, com 40 mil de prejuízo, vamos supor que foi 2018, aí em janeiro de 2019 ele teve 5 mil de lucro, e esse lucro foi um lucro tributável, ou seja, não foi um lucro isento, vamos supor que foi um lucro de BDR. Ele vai pegar esse prejuízo de 40 mil, vai abater nesse lucro de BDR que teria tributação e agora ele então está com um prejuízo acumulado de 35 mil. E aí ele vai para fevereiro e vai fazer a mesma análise. Aí vamos supor que em fevereiro ele teve um lucro de 3 mil, mas foi um lucro isento, foi um lucro de ações. Aí ele não precisa mexer nesse prejuízo. Eu falo que o lucro isento ele é igual aquele joguinho do Mario Bros, quando você dá aquele pulinho assim, sabe? Que você pula aquele gap.
Então, quando você tem o lucro isento, pula aquele mês, porque isso vai ser vantajoso para você, porque prejuízo você tem que bater só quando você tem DARF, quando você tem IR para pagar. Se você não tem IR para pagar, deixa aquele prejuízo gordinho ali, para assim que você tiver um IR para pagar, você abate ele. Eu tenho essa opção, Alice. Por exemplo, eu tive um prejuízo neste mês de outubro. Aí no mês de novembro eu passo a ter um lucro, mas eu não quero abater, eu quero deixar para dezembro. É possível fazer isso? É uma escolha minha? Nossa, você acha que a Receita ia fazer isso? Ela não vai deixar. As regras, elas são muito detalhadas e nada flexíveis, né? Se você optar por fazer isso, aquela DARF que você pagou porque você não quis compensar o prejuízo e quer compensar lá na frente, na verdade você vai ter que pedir uma restituição dela porque você pagou o imposto indevido e você não pode pegar esse prejuízo e simplesmente... Gente, o Mauro Bros só funciona para lucro isento, aquela puladinha do mês assim, ó, só funciona no mês do lucro isento. Qualquer outro mês você tem que fazer sequencialmente esse cálculo acumulado. Eu nunca recebi essa pergunta, Alan, a primeira vez. A sua imaginação foi boa e agora gostei. Não querer restituir o prejuízo também, né? Não, você vai pode guardar falar, para não quê? quero usar para depois, sei lá, né? Carta na mão. Vai que Carta mês na que vem, manga. vai que mês que vem eu fico meio apertado, pelo menos tem uma graninha ali na mão. Exatamente. Acho que, na verdade, lá no interior dele, lá profundamente, dentro do Alan ali, lendo todas as conexões mentais dele aqui pelo computador, ele quis saber se a legislação tem alguma flexibilidade, se a gente tem alguma opção em algum momento. E, na verdade, a gente não tem. Tem que seguir cada detalhezinho ali. Alice, mais uma aqui, né? Tem uma isenção para o ganho em ações e ouro, né? Para o volume vendido, desculpa, de 20 mil. Isso vale também para o prejuízo? Assim, eu tive um prejuízo pequenininho. Prejuízo é prejuízo e eu posso abater no próximo mês, mesmo que a venda tenha sido menor do que 20 mil? Boa pergunta. Gente, quando tem prejuízo, nem precisa gastar tempo analisando isenção, porque prejuízo nunca vai ter DARF, prejuízo nunca vai ter IR. E a isenção, ela é exatamente para nos beneficiar quando a gente tem IR. Então, todo mês que tem prejuízo, não precisa nem utilizar o seu tempo ali para poder calcular a isenção, ver se vendeu mais de 20 mil, simplesmente pega esse prejuízo, calcula e abate ele nos meses seguintes. Boa. Maravilha. Tem mais algumas perguntas chegando aqui. O Vinícius está falando assim, se eu vendo uma subscrição de fundo imobiliário, eu tenho que pagar imposto? Boa pergunta. Essa aí era uma rusga que tinha aí no mercado. Os especialistas de fundos de investimento imobiliário falavam que venda de subscrição tinha que pagar 20%, e eu falava que para os meus clientes eu nem pagava, porque eu considerava um mercado à vista, é um direito, não é um ativo em si, até que a linda Receita Federal resolveu nos esclarecer, gente, porque existem algumas questões na tributação que elas são um pouco confusas e a gente fica atrás da Receita para saber qual é a orientação certa e normalmente ela não responde, mas essa subscrição de fundos de investimento imobiliário, ela realmente se pronunciou, a gente já tem essa documentação e o cálculo vai ser 15% do valor dessa venda da subscrição, porque como o custo é zero, né, o valor da venda já é o seu lucro total. Mas, se dentro do mês ali você teve algum prejuízo, você pode abater. Tá? Então, a gente está falando que é 15%, só se você tiver feito essa única operação no mês. Eu vendi um direito de subscrição, foi a única operação que eu fiz no mês, ok, você vai pagar um IR de 15%. Não, mas espera aí, eu vendi um direito de subscrição, mas eu tive um prejuízo ali de ações, eu tive um prejuízo de ETF, é tudo no swing trade, aí você pode e deve somar isso tudo para você ver qual o resultado total do mês. Lembrando aqui, ETF de BDR gringa, tipo IVVB11, ela compensa com Petrobras? É tudo swing trade, compensa. Posso fazer o bonecão do posto para vocês? Que vai responder bastante pergunta. Isso é clássico, mas tem que abrir a câmera só ela, produção. Tem que abrir a câmera só ela, consegue? Ela vai ficar, ela vai... Isso aí!
Nossa, vamos lá, pessoal. Agora eu tô me sentindo dona do canal. Eu vou me soltar total aqui para vocês aprenderem de uma vez por todas como que funciona a compensação. Vocês imaginem aquele boneco inflável que fica na porta de posto de gasolina, que as pessoas, de forma muito inteligente ali de marketing, colocam para você prestar atenção. Aquele danado daquele boneco inflável, ele explica praticamente toda a tributação de bolsa. E olha que ele não fala, tá? Só os movimentos dele ali já é suficiente para, se você ficar contemplando ele ali, você já vai entender. Porque se você observar o braço direito dele, você vai ter opções, termo, futuro, dólar, futuro índice, ações, ETF, BDR, todos os tipos de mercado. Você imagina que é cada dedinho dele ali, só que ele tem 7 dedinhos, porque a gente tem 7 tipos de mercado para operar. Se está no braço direito do bonecão do posto, você pode e deve compensar tudo com tudo. Então, a pergunta do Cabral é, o ETF de VBB11 pode ser compensado se eu tiver um lucro de ações? Está no braço de swing trade? Pode compensar tudo com tudo. E a mesma coisa funciona para day trade, que é o braço esquerdo do bonecão do posto. Você só pode compensar tudo de day trade com tudo de day trade. E o corpo do bonecão do posto é o fundo de investimento imobiliário, a estrutura, né? Aquele corpo, aquela linguiça que fica assim, aquela parte do corpo dele é o fundo de investimento imobiliário, que você só pode compensar prejuízo de fundo de investimento imobiliário com lucro de fundo de investimento imobiliário. Então é só você focar naqueles 3 membros ali do bonecão do posto, cada braço, um braço swing trade, um braço day trade, o corpo FIIs, que aí você vai entender como funciona a compensação do prejuízo. Aí sim. Como eu já conhecia, eu falei, tem que ser câmera única, mano. Bela explicação Muito essa bom. aí. Não, e você sabe uma coisa muito... essa explicação é bem erudita, né? Ô Alice, pegando, por exemplo, uma NTNF, um tesouro pré-fixado, né? O cupom, obviamente, é um ganho que você está tendo, né? Um ganho de capital, você vai pagar imposto, certo? Este cupom, tô cupom na cabeça a semana inteira. Este cupom, né? O cupom que está a menos de... Vê se está certo esse raciocínio. O cupom que está a menos de 180 dias é 22,5, é isso? E o cupom que tiver entre 180 dias e 360 dias vai ser 20%? Então, Alan, eu tenho um influencer maravilhoso que responde toda a tributação de renda fixa, que é o Google. Então, apesar de eu ter vários investimentos em renda fixa, porque eu tenho as minhas reservas de emergência, é uma tributação que eu não abranjo nenhuma live, porque a chuva de dúvida de tributação de renda variável é tão grande que realmente eu foco todas as explicações em tributação de renda variável. Não fica bravo comigo. Mas é isso, Glani, a tabela de imposto de renda, é isso aí, né? Que considera a data do investimento da NTNF. Então, pagamento de cupom é isso, considera lá da origem. Desde o início, né? Porque não tem reaplicação, né? Tá. Boa. Boa. O Alexandre Cyber está fazendo uma pergunta aqui, ele fez várias vezes, inclusive, acho que ele está nessa vontade que você responda, viu, Alice? Ele falando o seguinte, um acionista que tinha Hering, e aí virou Soma, teve um ganho muito grande pela compra do Soma e também o aumento das ações. Como que fica para declarar? É muito complexa essa aferição aí? Olha, na declaração não é complexo, porque apesar da Receita Federal querer saber e exigir que você coloque na declaração tudo de bolsa, ela quer tudo resumidamente. Então, quando existe qualquer evento corporativo, uma mudança de ticker, uma incorporação, uma cisão, uma fusão, você não precisa detalhar isso na declaração. O que você tem que ficar atento é, lá em bens e direitos, o retrato exato de 31/12, 23/59, na hora que você está ali no Réveillon para comemorar. Não, a pandemia não tem mais isso, né? Mas imagina lá atrás. Você está indo ali para fazer o brinde de Feliz Ano Novo para aquele momento, todos os ativos que você tinha em carteira naquela situação, ou seja, depois dos eventos corporativos, é o que você tem que informar na declaração. O que tem que ficar atento é a
ao fato relevante de cada evento corporativo, porque é ali que vai ter. Você tem que pegar a sua quantidade e multiplicar por tanto. Você vai pegar o seu custo de aquisição e multiplicar por tanto. E para cada evento corporativo de cada empresa, o RI das empresas estabelecem um critério diferente. Então, para cada evento corporativo é muito importante que a pessoa entre no site da empresa, veja lá o RI, ou vá nas minhas redes sociais, porque eu sempre faço postagem deixando isso de forma como se fosse do bonecão do posto, né? Eu pego, vou explicar, olha, você vai pegar a quantidade, você vai multiplicar por tanto, explicando referente a cada empresa que é. Então acho que já respondeu aqui também, Alice, o AJ Mendes falando no caso de cisão de XP GetNet, o Atílio falando de desdobramentos, tudo isso acaba também sendo incorporado aí nessa resposta que você deu pra gente, né? Exatamente. Como é específico o fator que você vai multiplicar a sua quantidade, vai multiplicar o seu custo de aquisição, depende de cada evento corporativo. Então, a cisão da XP com o Itaú, né? Do Itaú com a XP é um fator, é uma forma de cálculo. Da GetNet é outra forma. Da Hering é outra forma. O raciocínio é parecido, mas os fatores, o valor que você multiplica ali é diferente para cada empresa. Boa. Tem mais duas perguntas aqui, Alice, só para a gente encerrar, pelo menos da parte do nosso chat aqui. O Rodrigo está falando o seguinte: você compra 10 ações numa corretora, 100 ações numa corretora, mas 100 ações em outra corretora, aí você faz a transferência de custódia, aí faz o preço médio normalmente, juntando as duas, tem alguma coisa diferente para ser colocada ali na hora da declaração? É uma boa pergunta. Você tem o mesmo ticker, né, gente? Quando eu falo ticker, são exatamente as 4 letras e o número aí, tá? A mesma ação. Se você tem ela em corretoras diferentes, eu sugiro que você faça o preço médio separado por corretora, porque na declaração anual em bens e direitos, é importante que você coloque na descrição do título em qual corretora que está custodiado. E também, caso você venha fazer um day trade com aquela ação, esse day trade ele só considera a custódia de cada corretora. Então, intuitivamente, a gente entende que fazer separadamente por corretora é melhor. Se é a transferência de custódia, aí ele tem que fazer um único custo de aquisição. E aí vai seguir o baile como de todas as outras ações que ele tem custódia somente em uma corretora. Beleza. Eu falei mais duas, mas tinha mais 3, desculpa. A Rosana fez uma pergunta interessante aqui, ela falou assim, se tiver um erro no valor do recolhimento da DARF em valor pequeno, tipo 5 centavos mais ou menos, também eu tenho problemas? Então, a menina vai dormir tranquila, 5 centavos, né? 5 centavos. Pronto, perdi 5 centavos. 5 centavos é um segundo ali. A Receita Federal ela não vai te fiscalizar arredondamentos por valores pequenos. Acho que até ali uns R$2 de arredondamento, assim, é extremamente tranquilo, dependendo do patrimônio, né? Porque tem corretora que trabalha com casas decimais de nota de corretagem, uma quantidade muito maior do que algumas outras. Então, sempre vai dar uma diferença ali. E ela está sofrendo mixaria. Boa. E a última aqui, Alice, o Leonardo tá falando daquelas questões lá que a gente estava comentando sobre ação lá fora. Ele falou assim, as corretoras nos Estados Unidos informam as operações dos brasileiros para a Receita Federal? Nunca ninguém soube me responder isso, nem a Receita Federal. Bom, se nem a Receita Federal, será que você sabe, respondeu o Leonardo, se tem uma troca de figurinhas aí das receitas de lá com cá? Leonardo, com certeza tem, porque já chegou até o meu escritório de contabilidade um investidor que operava só nos Estados Unidos e a Receita Federal do Brasil notificou ele que não tinha nada na declaração. Como ela descobriu isso? Ela deve ter algum mecanismo. Agora, a Receita, por exemplo, o ladrão, ele vai assaltar a sua casa, ele não vai te passar, olha, eu vou entrar por essa porta, por essa janela, né? A Receita ela não vai te falar exatamente quais mecanismos ali que ela usa realmente para fiscalizar, porque ela quer que você faça certo, senão ela pode dar uma chance de dar uma rebolada ali, de tentar sair pela tangente. Mas que existe, existe. Só não sei efetivamente aonde que é. Aqui no Brasil é o CPF na nota de corretagem e o IRRF, que é o Imposto de Renda
retido na fonte que tem lá nas notas de corretagem. Já nos Estados Unidos eu não tenho um detalhamento, mas existe. Boa. Diga lá, Gani. Não, o que a Alice falou é isso aí. Tem um acordo chamado FATCA, que é uma troca de informações entre as receitas federais de vários países. O Brasil é signatário, os Estados Unidos também. E há uma troca, mas a Receita tem que acionar a Receita americana e a Receita americana tem que acionar a Receita brasileira. Geralmente isso é feito quando há caso de uma suspeita, mas há uma colaboração sim. Legal. Alice, a gente agradece muito sua participação aqui no BMC Marketing, muito bom, muito esclarecedora, né, essa sua participação aqui com a gente. Deixa suas considerações finais aqui, então, por gentileza. Deixo minhas considerações finais, sim. Primeiro, agradecer qualquer oportunidade que eu tenho para eliminar a dúvida de tributação. Eu adoro, eu sei que vocês vão fazer um conceito sobre a minha pessoa de uma pessoa muito estranha, né, que gosta de ficar matando dúvidas de tributação, mas o Cabral sabe, ele me conhece, eu realmente gosto de fazer isso, porque eu sei que é uma dor muito forte do mercado e muita gente deixa de investir, não começa, não cria coragem, ou sai da bolsa, ou não coloca valores maiores na bolsa ali por conta do medo da tributação, da fiscalização. Então, eu sei que é um trabalho que ajuda as pessoas, e talvez por isso eu gosto tanto de matar a dúvida de tributação. Então, sempre, você falou assim, era só... Não, Alice, não eram 2 perguntas, eram 3. Se desculpando, e eu tô assim, mais perguntas! Então, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu realmente quero ajudar todos os investidores aí a investirem melhor, de forma que a Receita não atrapalhe aí eles nessa jornada. Alice, lembra do evento da XP em Floripa, que a gente fez uma live no meio do nada, lotou o stand da Bolsa? Lembro, porque, gente, o Cabral ele tá fazendo... Eu perguntava, passava para ela respondia e me repassava. Foi, porque às vezes na câmera, assim, Cabral, é muito pequeno para mostrar toda essa alegria que eu tenho aí do mercado financeiro. Agora, evento ao vivo, que dia que vocês vão fazer um evento ao vivo, gente, para eu poder ir lá fazer, né, uma alegria dos investidores lá, gente, porque o evento ao vivo, os investidores, tá ali, todo mundo falando de renda variável e tudo, né, e aí eu já vou chegando com aquele sorrisão como se eu estivesse no Carnaval de Salvador, matando dúvida de tributação, é uma alegria só, né, Cabral? Tomara que em breve dê para fazer novamente, né, esses eventos. A gente sente muita falta, né, de ter o contato com as pessoas, bater papo e ter essa descontração também um pouco mais por perto, né? Que a gente fica falando, claro que o conhecimento a gente consegue também atingir muito mais pessoas por meio da internet, com essas conversas que a gente faz, mas os eventos ao vivo são muito bons. Eu gosto muito de estar assim em eventos ao vivo. Alice, obrigado, viu? Um abraço para você, ótimo fim de semana, bom feriado e até uma próxima. Tá bom, queridos, um abraço, beijo para vocês todos aí. Tchau, bom feriado. Tchau, tchau.